Olá, meus amados irmãos e amigos, espero que todos estejam bem e desfrutando da graça, da bondade e da misericórdia de Deus. Hoje a pregação ainda é no capítulo 25 de Isaías, onde o tema é a esperança do porvir, ou seja, tudo que envolve as bem-aventuranças dos crentes na volta de Jesus Cristo. O maior diferencial dos crentes na comparação com os incrédulos e outros religiosos é a esperança da volta de Cristo para estabelecer o seu reino e cumprir todas as promessas, desde Adão acerca do descendente da mulher em Gênesis 3:15, das quais a principal, a base de todas e, por assim dizer, o carro-chefe, o puxador de todas as promessas, é a promessa feita a Abraão, onde Deus diz: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Gênesis 12:3. Nas Escrituras, isso é chamado de esperança bendita, porque a fé cristã evangélica é feita de esperança. Esperança que se estende a todas as áreas de nossas vidas, tais como segurança, suprimento, encorajamento, realizações e outras. Mas a mais importante, a concretização de todas as esperanças, é a esperança bendita, a esperança da segunda vinda de Cristo. Na segunda vinda de Cristo acontecerão muitas coisas, envolvendo nações, pessoas crentes e descrentes. Para com estas, juízos eternos, para com aquelas, bem-aventuranças eternas. Os crentes já receberam a clara visão desses acontecimentos futuros, mas para os descrentes nenhuma noção de futuro lhe é revelada. Todos estão em um escuro escatológico. Não sabem para onde vão após a morte, não têm noção do que lhes espera na eternidade. Por isso vivem nas trevas da ignorância. Somente quando são convertidos a Cristo é que recebem a iluminação em sua alma acerca das esperanças eternas. Então ele se torna feliz e sabe que é feliz. A mensagem que esta passagem traz para nós é: se você já é salvo por Jesus Cristo, meu irmão, saiba que você é feliz. Você é eternamente bem-aventurado. Por quê? Primeiramente, você é eternamente bem-aventurado por ser um entre milhares de convidados para o grande banquete do Senhor. O texto diz: o Senhor dos Exércitos dará neste monte a todos os povos um banquete de coisas gordurosas, uma festa com vinhos velhos, pratos gordurosos, com tutanos e vinho velhos bem clarificados. O que significa isso? Literalmente, fala do Monte Sião, Jerusalém, que será o cenário das atividades de Deus com relação aos fins dos tempos. Este banquete messiânico é para todos os povos, sem distinção, todas as nações. Deus providenciará a melhor comida no Monte Sião, renovado, transformado, no Monte do Templo, Monte Moriá, Jerusalém, que nesse contexto escatológico se refere literalmente a uma cidade de Judá, ou simbolicamente se refere à nova terra e novo céu. Porque essa referência nós não sabemos cronologicamente se é no reino do milênio ou se é na eternidade que Deus dará esse banquete. Bem, simbolicamente, essa passagem onde diz que Deus dará, que o Senhor dos Exércitos
dará neste monte a todos os povos um banquete, simbolicamente é representativo de todas as eternas bem-aventuranças. É nesse dia em que se concretizarão todas as bem-aventuranças do crente, prometida na palavra de Deus, desde Gênesis até o livro de Apocalipse. Fala da eterna alegria, pois normalmente a alegria está relacionada com a abundância de comida boa e bebidas excelentes. É símbolo da alegria, da paz, do bem-estar, da felicidade e principalmente da presença de Deus, o grande Rei. Todas as promessas bíblicas de eternas felicidades se concretizarão nesse dia. Então, você é bem-aventurado porque você é um dentre milhares de convidados para o grande banquete do Senhor. Amém? O segundo ponto aqui é: você é eternamente bem-aventurado porque o pecado e sua sequela, a morte, serão para sempre erradicados. O texto diz: destruirá neste monte a coberta que envolve todos os povos e o véu que está posto sobre todas as nações. Tragará a morte para sempre e assim enxugará o Senhor Deus as lágrimas de todos os rostos e tirará de toda a terra o opróbrio do seu povo, porque o Senhor falou. Porque a mão do Senhor descansará neste monte, mas Moabe será trilhado no seu lugar, como se pisa a palha na água da cova da esterqueira. No meio disto, estenderá ele as mãos, como as estende o nadador para nadar. Mas o Senhor lhe abaterá a altivez, não obstante a perícia das suas mãos, e abaixará as altas fortalezas dos seus muros, abatê-las-á e derribá-las-á por terra até ao pó. São 3 as condições para a realização deste banquete. O primeiro, Deus precisa destruir o orgulho das nações. Diz que Deus destruirá neste monte a coberta que envolve todos os povos e o véu que está sobre todas as nações. Ou seja, o orgulho das nações será desmontado. E Deus, nesse dia, revelará a falsidade, a hipocrisia, e mostrará às nações que o que impera nelas é a maldade, a malícia, o suborno e toda espécie de pecados. E Deus vai revelar a fragilidade dessas nações. Como Deus promete o banquete para todas as nações, para todo o povo, certamente ao ser desvendado o seu estado espiritual de rebeldia contra Deus, essas nações se arrependerão dos seus pecados, muito provavelmente, exceto aquelas que em Mateus capítulo 24 ou 25 faz distinção entre bodes e ovelhas, entre cabrito e ovelha, que Deus vai separar no julgamento das nações por ocasião da inauguração do reino milenial.
Mas, uma vez desvendado e desmascaradas, as nações tocadas por Deus muito provavelmente se arrependerão, reconhecerão Jesus como Messias, incluindo os judeus de Israel, se arrependerão de tê-lo rejeitado e o receberão como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Seus pecados serão perdoados e eles farão parte com todas as nações deste banquete que o Senhor está prometendo aqui neste capítulo oferecer a todos os povos, um banquete de comidas boas e vinhos excelentes. A segunda coisa que Deus precisa fazer é depois disso, depois de tratar com as nações, Deus precisa eliminar para sempre o poder da morte. Por isso que fica aqui uma incógnita acerca da cronologia desse texto, porque na inauguração do milênio, a morte não vai ser eliminada ainda. A morte só vai ser eliminada no final do milênio, porque no milênio ainda haverá morte, porque ainda haverá pecados. Porque os filhos dos crentes que nascerem durante aqueles 1000 anos vão se rebelar contra o Rei Jesus ainda e vão morrer. Então, quando diz tragada foi a morte para sempre, será na época da eternidade, e não na inauguração do milênio. Aí Deus precisa eliminar para sempre o poder da morte e, consequentemente, enxugará o Senhor Deus as lágrimas de todos os rostos. Essa é uma promessa lá do livro de Apocalipse, capítulo 21, na descrição da Nova Jerusalém, que, portanto, é um assunto da eternidade e não do milênio, onde não haverá morte, nem pranto, nem dor, e Deus enxugará dos olhos todas as lágrimas. E tirará de toda a terra o opróbrio do seu povo, a vergonha, a humilhação, todo tipo de dor, especialmente do povo de Israel, que tem sofrido todo tipo de humilhação, de dor. Na antiguidade era invadido pelos inimigos constantemente, Israel era pilhado, humilhado, destruído várias vezes, Então, hoje em dia eles ainda sofrem ataques, mas Deus deu condições a Israel muito acima dos seus inimigos vizinhos, que gostaria de exterminar com eles, Mas também enxugará as lágrimas e tirará o opróbrio, a humilhação de todos os crentes, todas as nações participantes daquele banquete inaugural da eternidade, E porque aí a certeza dessas coisas está sempre, como os profetas diziam, assim diz o Senhor. Aqui diz, porque o Senhor falou. Esta é a certeza de que essas coisas, com toda certeza, irão acontecer, porque, como trabalhamos semana passada, acerca dos motivos pelos quais os justos exaltarão e louvarão o Senhor, foi o fato dele ser eternamente fiel.
Isaías deixou isso claro lá no começo dessa mesma passagem. E isso é interessante porque se relaciona bem com as bem-aventuranças de Mateus capítulo 5. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Parcialmente consolados agora, eu tenho enviado aquele versículo de 2 Coríntios 1, 3 e 4 para muitos amados irmãos que tiveram a separação provisória dos seus entes queridos, principalmente por causa do Covid-19, pelo menos dos meus amigos, uns 4 partiram para a glória eterna por conta do Covid-19. Agradou ao Senhor chamá-los por meio de coronavírus. Também faleceu um cunhado meu, mas ele não foi Covid, foi mais por enfermidades em decorrência da sua idade avançada. Também esses foram para a glória. Lá no íntimo nós choramos, os parentes choram, mas o Espírito Santo, por meio da sua palavra, por meio das suas promessas e pela sua ação direta, conforta as nossas almas, nossos corações, mas eu disse que é parcial, porque se Deus quiser, se for a vontade de Deus, voltaremos a chorar um dia, enquanto estivermos aqui na terra, choraremos agora e choraremos amanhã, quando Deus quiser, mas sempre Deus estará consolando. Só que nessa passagem é uma promessa definitiva, que o Senhor enxugará as lágrimas de todos os rostos crentes, todos os rostos que agora se converteram a Cristo, confessaram os seus pecados, se arrependeram e confiaram somente em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Abandonou a confiança em suas boas obras, em seus méritos, em seus esforços, em suas religiões e se entregou humildemente a Jesus Cristo, clamando: salva-me, Senhor, eu creio em Ti, creio na Tua morte, creio na Tua ressurreição. Naquele dia, as nações que serão julgadas e as que se arrependerem também terá que fazer de todo o seu coração a mesma declaração de fé, porque a salvação é unicamente pela fé em Cristo. Ele mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Portanto, meu amigo, se você quer desfrutar dessa paz, dessa segurança, dessa certeza, dessa bem-aventurança eterna de participar do banquete e um dia se livrar completa e eternamente da morte e das lágrimas, você precisa fazer hoje essa declaração de fé, porque muito provavelmente, dependendo da sua idade, só se Jesus Cristo viesse hoje, mas de acordo com a sua idade, você não viverá para esse dia, você não terá essa chance daquele dia. Somente os que estiverem vivos na época da vinda do Senhor para estabelecer o seu reino e a eternidade, que quem estiver vivo, todas as nações, todos os povos, que eles se arrependerão, farão essa declaração de fé, e Jesus disse: quem crê em mim tem a vida eterna. Aquele que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora, em qualquer época,
como eu estou falando a você, que é da nossa geração, então hoje é o seu dia de se entregar a Jesus Cristo. E aqueles que já se entregaram a Jesus Cristo, a afirmação está de pé, com base no nosso texto. Você não somente é bem-aventurado, porque está entre os milhares de convidados para o banquete, como também você é eternamente bem-aventurado, porque o pecado e sua sequela, a morte, foram erradicados, para sempre erradicados. Não existirá mais morte, portanto, não existirá mais lágrimas, né? A terceira coisa é que Deus precisa fazer para estabelecer esse banquete, para a realização desse banquete, é que Deus criará um clima eterno de festa. Vai ser uma festa eterna, porque o texto diz: naquele dia se dirá, eis que este é o nosso Deus, em quem esperávamos, e Ele nos salvará. Este é o Senhor, a quem aguardamos. Na sua salvação exultaremos e nos alegremos. Então, neste dia do banquete, se iniciará um clima eterno de festa, de exultação, de alegria eterna. O versículo diz: naquele dia. Aquele dia para alguns será um dia de julgamento, mas para outros será um dia de salvação. E diz: eis que este é o nosso Deus. Um reconhecimento que se refere ao Deus de Israel, o Deus da aliança com Israel, Gênesis capítulo 12, capítulo 15, capítulo 17. O Deus da criação, né, é também o Deus da criação, o Deus que prometeu restaurar a sua imagem e semelhança, como fora nos homens, como tinha sido criado. A imagem e semelhança de Deus, porque o homem, por ocasião da queda, ele começou a perder a imagem de Deus. E cada dia que passa, mais descaracterizada está a imagem de Deus no homem. Até, claro, que ele encontre com Cristo, ou melhor, que Cristo encontre com ele. Porque quando Cristo nos encontra, foi por isso que Jesus disse: se alguém nascer de novo. Então, mediante o novo nascimento, começa um processo de restauração da imagem de Deus no homem. Por isso que Jesus disse: se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus, porque é essa a entrada do começo da restauração da imagem de Deus, de modo que todos os crentes, o novo convertido, ele começou a passar por essa restauração da imagem de Deus nele. Por isso, daí a imaturidade. Então, o crente, à medida que ele vai desenvolvendo a sua fé, como Paulo diz: desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. À medida que ele vai desenvolvendo a sua salvação, por aproximar mais e mais do conhecimento do Senhor Jesus Cristo, do conhecimento de Deus. À medida que ele vai conhecendo Deus pelas Escrituras e pelo seu relacionamento com Deus, a imagem de Deus vai sendo restaurada. No dia do arrebatamento da igreja, aí haverá o que a Bíblia chama de glorificação. Aí a imagem de Deus será perfeitamente restaurada em nós. Então, quando diz: eis que este é o nosso Deus, é o Deus de Israel, o Deus da aliança, se refere ao Deus de Israel, o Deus da aliança com Abraão, e o Deus da criação, que prometeu restaurar a imagem e semelhança perdida
não totalmente, o homem, por mais depravado que ele seja, por mais perverso e mau e rebelde contra Deus, ele ainda tem algum sinal da imagem de Deus. Mas com a conversão começa a ser restaurado. Eu costumo exemplificar isso como um bife tirado da geladeira. Lá no Éden, o bife saiu da geladeira. Agora experimente deixar um bife fora da geladeira aí por 10 dias. Então, o primeiro dia ele perde o congelamento. O segundo dia ele começa a ficar azul. O terceiro dia ele começa a putrificar, esfacelar e começa a cheirar mal. E se deixá-lo ali, ele virará pó. O homem, a partir de Adão, começou a ser esse bife tirado da geladeira. Ele vai se putrificando gradativamente até chegar no inferno, onde ele será totalmente, perderá totalmente a noção, a menor característica do reino da imagem de Deus. Então, por isso, mas esse bife que foi tirado da geladeira, essa é a única diferença do homem que pecou lá no Éden para um bife que tirou da geladeira, porque a diferença é que um bife tirado da geladeira não tem mais como recuperar depois do terceiro dia, né? Mas o homem tem. Quando Jesus encontra com ele, pelo novo nascimento, ele começa a subir a escada novamente, a escada da imagem de Deus, da glorificação novamente. Aí a alegria desse dia é que eles vão reconhecer Deus como aquele em quem esperávamos, né? Então agora, aí a confiança brota, né? Com perfeição. Hoje a nossa confiança, a confiança do crente, ainda que eu esteja aqui explicando, exortando essas coisas, acerca dessas coisas, a nossa confiança, a confiança do crente ainda tende a ser tênue, a ser fraca, né? Mas nesse dia a confiança brotará e todos dirão: este é o nosso Deus, em quem esperávamos. É Ele quem nos salvará. Nesse dia, todos os crentes vão dizer: esse é o nosso Deus em quem esperávamos e Ele nos salvará. Só que nesse dia, como salvará no futuro se só estão ali dizendo essas coisas os salvos? É que a salvação tem 3 estágios, né? A salvação, livramento do inferno, da condenação do pecado, Romanos 6:23, o salário do pecado é a morte, né? A salvação do poder do pecado, diz em Romanos 6, e assim o pecado não terá domínio sobre vós. E a salvação da penalidade do pecado. Aliás, a salvação da presença do pecado. Então é assim, a salvação tem esses 3 estágios: salvação da penalidade do pecado, salvação do poder do pecado, que é o durante a nossa vida, salvação da presença do pecado. Ou seja, fui salvo, estou sendo salvo, serei salvo. Ou pode ser melhor ainda, justificação, que é a salvação da penalidade do pecado, santificação, que é a salvação do poder do pecado, e glorificação, que é a salvação da presença do pecado, ou seja, redenção, né? Nesse dia acontecerá a nossa redenção. É esse o sentido da palavra Ele nos salvará, ou seja, acontecerá nesse dia
nesse dia em que Deus oferecerá um banquete a todos os povos. Nesse dia, quando Deus aniquilará a morte e de uma vez por todas e eternamente, e enxugará dos olhos todas as lágrimas. Esse dia, o povo ali vai dizer: este é o nosso Deus, em quem esperávamos. Ele nos salvará, ou seja, Ele nos livrará da presença do pecado eternamente. E daí é que vem: exultaremos e nos alegremos. A alegria eterna, uma verdadeira festa eterna, um clima geral e eterno de festa na presença de Deus e desfrutando de todas as bem-aventuranças do crente prometida de Gênesis a Apocalipse, né? E aí, meus irmãos, você é eternamente bem-aventurado, porque o pecado e sua sequela serão para sempre erradicadas, através dessas 3 condições já referidas, em que Deus precisa destruir o orgulho das nações para trazê-las ao arrependimento, em que Deus precisa eliminar para sempre o poder da morte e criar um clima eterno de felicidade, bem-aventurança, de festa, né? E aí, nesse dia, a sua felicidade será potencializada eternamente. Amém? E em terceiro lugar, você é eternamente bem-aventurado, porque só os arrogantes ficarão fora desse banquete no reino de Deus, né? Mais uma vez, a ênfase aqui é na presença de Deus, né? Se fôssemos nos referir às bem-aventuranças novamente, o texto diz: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. E mais ainda, bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. E também, bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Aqui inclui quase todas as 9 bem-aventuranças descritas, bem-aventuranças do crente descritas ali num só capítulo, capítulo 5 de Mateus. Então, você é eternamente, eu estou usando no presente, desde o início, vocês perceberam, né? Você é eternamente bem-aventurado hoje, porque não somente você é um dos milhares de convidados para aquele banquete, como também você não sofrerá nesse dia mais o poder da morte, e as lágrimas se estancará dos seus olhos. E finalmente, porque só nesse dia você participará do reino de Deus, porque somente os arrogantes irão ficar fora desse banquete no reino de Deus. Aí o texto, a passagem diz o seguinte, aqui, ó, se eu achar aqui, porque a mão do Senhor, esse é o final do capítulo, porque a mão do Senhor, versículo 8 e 9, né? Porque a mão do Senhor descansará neste monte, né? Ou seja, a presença, novamente a ênfase na presença de Deus. E, voltando às bem-aventuranças de Mateus, diz: bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus, né? Moabe, aí aqui faz a menção de Moabe, né? Porque Moabe aparece exatamente aqui, sendo que lá no começo do livro de Isaías, Moabe já foi referido com uma promessa de julgamento, né? Porque Moabe, que diz:
mas Moabe será trilhado no seu lugar, como se pisa a palha na água da cova da esterqueira. No meio disto, estenderá eles as mãos, como as estende o nadador para nadar. Então, Moabe aqui é colocado como representante das nações arrogantes. Ele é o símbolo máximo da arrogância, da rebeldia contra Deus, da autossuficiência, das nações autossuficiência, que querem buscar suas realizações, sua felicidade, do povo, a parte de Deus. Então, Moabe é símbolo das nações arrogantes da época, da época de Isaías e na época do dia do banquete. Então, por isso que ele é mencionado aqui com a título de advertência de que somente as nações arrogantes, individualmente também, somente as pessoas arrogantes ficarão fora deste banquete, porque voltando à bem-aventurança, diz: bem-aventurados os humildes de espírito. É claro que naturalmente nós não somos humildes de espírito, naturalmente nós somos arrogantes, petulantes, soberbos, rebeldes, mas mediante o novo nascimento, Deus transforma o nosso coração em um coração humilde. Inclusive, essa humildade é um dos vários sinais de que você realmente se converteu. Se você disse que foi convertido, que você já nasceu de novo, que você já se arrependeu dos pecados, que você já confiou em Jesus como seu único, suficiente Salvador, que você é um salvo e tem essa esperança de participar no banquete eterno oferecido por Deus, e permanece orgulhoso, petulante, rebelde, está errado alguma coisa com você. Então consulte o seu coração e veja que a característica de um salvo é humildade. Na primeira epístola de Pedro, nós lemos lá no capítulo 5: humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus. Tiago também fala a mesma coisa: humilhai-vos debaixo da poderosa mão de Deus. Então, nós humilhamos debaixo da mão de Deus, primeiramente nos arrependendo do nosso pecado, segundo, reconhecendo Cristo como o sacrifício aceito, perfeito, agradável a Deus, aceito por nós, e nós recebemos então esse sacrifício como a paga eterna dos nossos pecados. Aí recebemos o perdão, humildemente aceitamos o perdão pelo sangue de Jesus Cristo, e continuamos humildemente aceitando a obra do Espírito Santo em nós, aplicando a palavra de Deus para a nossa santificação, porque essa fez parte até da oração, da última oração do Senhor quando esteve aqui: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. E continua humildemente buscando crescer na fé mediante a pregação, porque a Bíblia diz em Romanos que a fé vem pela pregação. Muitos faltam na igreja, não tem aquela sede de justiça, não se esforça, não faz sacrifício, não se esmera por buscar a salvação, buscar ouvir a pregação, mas perdem muito, porque a Bíblia é clara: a fé vem pela pregação. A fé salvadora, mediante o arrependimento e fé em Cristo como Salvador, mas também a fé que faz desenvolver a nossa salvação, com temor e tremor. Então, é perfeitamente um sinal de humildade o crente que senta lá no banco, em espírito de oração, de temor a Deus e clamor, fala como Samuel disse: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E ouvindo um outro ser humano como ele,
também pecador, também em aperfeiçoamento da imagem e restauração da imagem de Deus, mas que Deus escolheu como instrumento de levar a sua palavra, a pregação para aumentar a sua fé. Então é preciso que sejamos humildes debaixo da poderosa mão de Deus desta forma. Esses são esses que participarão do banquete, porque somente os arrogantes ficarão fora, né? Moabe será trilhado, né? Olha o que vai acontecer com ele. Moabe será trilhado, humilhado, destruído no seu lugar, como se pisa a palha na água da esterqueira. No meio disto, porque Moabe é o símbolo da arrogância, no meio disso ele ainda tentará nadar na lama da água da esterqueira. Ele ainda tentará fugir de Deus, tentará demonstrar para Deus a sua autossuficiência, tentará demonstrar para Deus que não precisa de Deus. É isso que está acontecendo hoje em dia com as pessoas que ouvem a pregação do Evangelho, ouvem falar do amor de Deus revelado por meio da vinda de Cristo lá em Belém, da sua vida exemplar, santa aqui na terra, e finalmente da sua morte na cruz, do seu derramamento de sangue, da sua ressurreição, da sua ascensão. Rejeita a Cristo. Os incrédulos estão nadando na lama, literalmente como Moabe, né? Mas mesmo na lama, demonstrando o seu potencial, veja o que diz aqui: mas o Senhor lhe abaterá a altivez, não obstante a sua perícia, a perícia das suas mãos. Ele nada bem na lama, né? Os ímpios nadam bem na lama da incredulidade, da arrogância, das religiões, da religião falsa, da presunção, porque alguns acham que por ser honesto, por ser trabalhador, por ser pai de família, por não lesar ninguém, e alguns até batem no peito que não é igual aos políticos. Aí quando bate no peito que não é igual, se arrogando de não ser igual aos políticos, aí que aumenta o pecado, porque não basta não ser igual aos políticos, né? Não basta ser socialmente aceito, não basta não ser preso por corrupção. A corrupção está dentro do seu coração, amigo. Mesmo você não fazendo nada, praticando nenhuma corrupção, a corrupção está dentro do seu coração. É essa corrupção que vai lhe condenar. É essa corrupção que faz você ser presunçoso, achar que suas obras, seus méritos... você é honesto? Você não faz mais que obrigação. Ser honesto, você não está fazendo nada para Deus nem para o próximo, você está fazendo para si mesmo. Todas as boas obras que nós fazemos, todos os atos que nós fazemos, por isso que Isaías diz que todas as nossas justiças são como trapo de imundícia. Para Deus não tem valor, para a salvação não tem valor. O único sacrifício que vale é o de Cristo, mais nada. Então, a humildade é isso: ceder, entregar as armas, depor as armas, literalmente, pôr a boca no pó, como disse Jó, se humilhar debaixo da poderosa mão de Deus e dizer: Senhor Jesus, salva minha alma, porque eu não tenho nada que fazer, minhas mãos estão todas manchadas com o pecado, meu coração está sujo, eu tento fazer por onde ser salvo, mas não consigo. Na tua palavra, agora eu entendi na tua palavra que o único sacrifício que salva é o teu, então eu creio, recebo. Senhor, mesmo assim você tem que clamar, porque nós não merecemos nada, mesmo depois de reconhecer que só o sacrifício de Jesus Cristo é que salva, é que perdoa, é que nos coloca em uma posição de participar desse banquete. Só mesmo depois de reconhecido, se você não clamar humildemente, né? Porque não é simplesmente: Senhor, eu reconheço que Tu és o Filho de Deus, eu reconheço que Jesus é o Salvador do mundo, é o Senhor, eu reconheço que Jesus morreu na cruz
pelos pecadores, agora eu exijo que o Senhor salve a minha alma. Nada disso. Põe a boca no pó com humildade e clame: Senhor, sê propício a mim, pecador, como dizia aquele que orava no templo junto com o fariseu, o publicano, né? Sê propício, aceita-me. Se o Senhor quiser, salva a minha alma, eu creio. Mesmo essa frase eu creio está fora de lugar, porque você não crê. Você não faz nada. Se você crer, seria um ato de justiça, de bondade, de merecimento seu. Não, foi o Espírito Santo quem derramou a fé em seu coração, e você responde com aquela fé que Deus lhe deu. Por isso que Paulo diz em 1 Tessalonicenses que a fé não é de todos. Então, meus amados irmãos, olha o que diz de Moabe: mas Deus abaterá sua altivez, não obstante a perícia das suas mãos, e abaixará as altas fortalezas dos seus muros, abatê-las-á e derribá-las-á por terra, até o pó. Então, se naquele dia da vinda do Senhor, as nações que continuarem arrogantes, assim como Moabe, autossuficiente, assim como Moabe, e insistirem em nadar na lama, que Deus vai derramar águas, né? Vai derramar água na esterqueira, né? Se ele insistir em nadar na lama para escapar das mãos do Senhor, não tem jeito de escapar, né? Não tem por onde escapar. Então, como Jesus disse para Paulo, no dia da sua conversão: dura coisa é recalcitrares contra os agrilhões. Saulo, Saulo, por que me persegues? Isso aí significa: não adianta lutar contra alguém mais forte, infinitamente mais poderoso, mais forte que você perderá e será destruído e lançado no fogo eterno para sempre. Mas se você se humilhar, se arrepender e crer no Senhor Jesus e pedir com rogo, né, com humildade: Senhor, se for da tua vontade, salva a minha alma, pois agora eu já creio em ti. Amém, meus irmãos? Aí a Bíblia diz: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Mas todas essas bem-aventuranças são características de um verdadeiro crente, um verdadeiro convertido, uma pessoa que verdadeiramente nasceu de novo, uma pessoa que Deus transformou o seu coração. E para encerrar, algumas considerações finais. Pela graça de Deus, não por nossos merecimentos, o crente está em grande vantagem nestes tempos de epidemia. A epidemia voltando aqui. Exatamente por ter essa esperança da vida eterna, regada pela certeza da proteção soberana de Deus. Por que proteção soberana de Deus? Porque nesses dias Deus pode querer chamar alguns de nossos irmãos, dos seus filhos, daquele que Ele salvou, para estar com Ele na glória. Efetivamente, ultimamente Deus tem chamado alguns. O Covid-19 afetou alguns de nossos irmãos, né? Pelo menos aí que eu tenho notícia, uma meia dúzia, né? Que foi transferido para a glória. Deus quis levá-lo para a glória. Mas qual é eu disse que o diferencial do crente, lá no começo, na comparação com os não crentes, é a esperança da vida eterna, a esperança da volta de Cristo. Esses que partiram, se despediram de nós, né? Porque quando morre um dos nossos parentes
que já é convertido, a gente não diz, o crente nunca deve dizer: perdi minha mãe, perdi meu pai, perdi meu amigo. O crente não perde uma mãe, um pai, um amigo. Ele somente se despede, como se fosse uma longa viagem que duraria muito tempo. Quando alguém viaja por muito, e vamos ficar muito tempo sem vê-lo, a gente sente saudade. Então, o que fica é apenas a saudade. Mas junto com a saudade, a esperança do reencontro, que será maravilhoso, que será, aqui não levando em conta a cronologia dos finais dos tempos, que será no dia daquele banquete que Deus oferecerá para todos os povos, né? Não é maravilhoso saber que um dia vamos reencontrar os nossos entes queridos que já partiram para junto do Senhor? Junto do Senhor, desfrutando, eles estão agora desfrutando da sua glória, aguardando tão somente o dia da volta do nosso Senhor para estabelecer o seu reino, para estabelecer a eternidade, e nós já estamos convidados para este banquete. Nesse dia, a morte será extinta, as lágrimas serão enxugadas dos nossos olhos, e porque Deus nos fez humildes de espírito, nós participaremos deste banquete, porque somente os arrogantes ficarão de fora. Você tem essa esperança? Que Deus nos abençoe.